tradução e edificação. O que o Senhor deseja tratar conosco hoje é algo que vem num devocional, e eu quero ler um texto com os irmãos, o texto de Jeremias capítulo 40, versículo 1 a 6. Nós estávamos meditando em casa, vou compartilhar com os irmãos. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradan, o libertou de Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, e que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Então aqui já tinha ruído tudo, já tinha sido destruído as muralhas ali, já a cidade estava em um caos. E o comandante da guarda encontrou Jeremias ali, acorrentado, não é? Entre os cativos, e disse o seguinte para ele: foi o Senhor, foi Hashem. E eu acho interessante porque esse comandante utiliza o nome sagrado, foi Hashem, o seu Elohim, que determinou esta desgraça sobre este lugar. E eu acho interessante aqui um ponto, porque é um homem ímpio. Um homem ímpio que sabia do que estava acontecendo sobre a terra, que sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Agora o Senhor cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Um homem ímpio falando isso, irmãos. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para onde melhor lhe parecer. E contudo, antes de Jeremias se virar para partir, o comandante chamou ele de novo e falou: olha, volte para Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele entre o povo, ou vá para qualquer lugar onde desejar. Eu vou ler até aqui. E esse homem partiu e ele voltou para a Babilônia. E aí surgiu uma pergunta ali no momento do devocional: olha, por que essas pessoas, esses povos, eles vinham, deportavam, a nobreza do povo era deportada, os intelectuais, os estudados, os cultos eram levados para a Babilônia, e lá na Babilônia eles eram colocados em cargos administrativos, até cargos importantes, como nós vemos que Daniel passou a ocupar ali dentro da Babilônia. Eles serviam ficavam ali junto com os eunucos, não é? E depois Daniel passou a ocupar cargos importantes por causa da cultura, do que o povo, do que ele poderia trazer, do que ele poderia acrescentar ao Império Babilônico. Mas existe algo a mais que eu acho importante nós notarmos e meditarmos sobre isso, até para compreender o que acontece em toda a terra, e as coisas estão se repetindo. Isso não é algo novo. O que aconteceu, o que a Babilônia fazia, este ato de conquistar uma nação e deportar um pouco da cultura daquele povo, deportar as pessoas mais cultas, as pessoas inteligentes, a nobreza, as pessoas que tinham educação, que tinham acesso a estudo, que tinham acesso a sabedoria, que tinham acesso ao conhecimento, pessoas que conheciam, entre aspas, a religião do país, pessoas que tinham acesso a tudo isso. Eles deportavam alguns desses, os príncipes, eles deportavam porque eles pegavam e assimilavam aquela cultura, eles pegavam aquele conhecimento e assimilavam para eles também tudo que lhes pudesse ser útil. E por que o mal está fazendo isso? Porque o mal, ele quer unir os povos sob uma única bandeira. O mal, ele não quer segregar. Não se engane quanto a isso. O mal, ele quer unir os povos para fazer aquilo que ele deseja, ainda que sejam diversos países unidos em uma única legenda, sobre uma única legenda, sobre uma única língua que seja, não importa. Ele quer unir as pessoas para fazer aquilo que ele deseja. Então, nós até conversávamos sobre isso, que o Império Romano passou a ser chamado de Império Greco-Romano. Por quê? Porque ele assimilou a cultura da Grécia. Os imperadores romanos admiravam a cultura grega, eles assimilaram a cultura da Grécia quando eles conquistaram a Grécia. Então, o mal, ele sempre vai querer se apropriar das pessoas e assimilar elas para si.
Ele vai fazer isso. E fez isso no tempo de Jeremias. Tanto que aquele comandante, Nebuzaradã, quis levar Irmial junto com ele. Vou voltar para a Babilônia, se você quiser voltar comigo, você volta e eu vou cuidar de você lá. Então, quando nós lemos isso, a gente entende alguns textos das Escrituras, alguns acontecimentos. Por exemplo, quando Yeshua estava expulsando demônios, o que o povo começou a falar? Olha, será que esse é o filho de Davi? E o povo judeu esperava muito pelo filho de Davi, pelo descendente de Davi. A gente estava lendo Ezequiel, profeta Ezequiel, e sempre foi dito, olha, então virá meu servo Davi, vai governar o povo e não mais haverá aquilo, e uma série de profecias. Então o povo olhou para Yeshua, conhecendo as profecias, o povo disse, não é este aquele prometido? Será que não é este? Será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram essas coisas, eles disseram, olha, mas é por Baal-Zebuv, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E aí Yeshua, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes, e eu acho importante aqui nós prestarmos muita atenção do princípio que ele colocou, do que acontece no mundo espiritual. Ele disse o seguinte, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se Satã expulsa Satã, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o teu reino? O que Yeshua está colocando para nós? É que Satã e os seus servos não se dividem. Que o nosso adversário ele não está em divisão. Sempre houve este objetivo, de que um grande império dominasse toda a terra. E ele vai conquistando, ele vai fazendo guerras. O que ele puder de fazer aliança por casamento, ele vai fazer. Eu estava estudando sobre a expansão do Império Babilônico. E antes da Babilônia ser o império que ela se tornou, a Síria era um grande império na terra, era um dos maiores impérios sobre a terra, e houve guerra por muitos anos entre a Babilônia e a Síria, até que eles fizeram aliança por meio de casamento, de um príncipe babilônico com uma princesa assíria. Então, a expansão do mal, ele vai indo, ele vai conquistando o que ele puder para unir debaixo de um só governo. Ainda que existam vários países, eles vão se unir em prol de um único propósito. E Yeshua deixou muito claro que o adversário não opera em divisões. Ele opera através da unidade. E isso não é algo que a Babilônia inventou, não é algo que Yeshua estava falando que acontecia no seu tempo. Isso foi assim desde Bereshit. E a palavra Bereshit significa o quê? No princípio. Desde o princípio isso ocorre e as coisas continuam. O mal se organiza para fazer aquilo que ele fez com sucesso no princípio. Porque ele conseguiu fazer isso uma vez sobre a terra. Uma vez o mal conseguiu unir todos os povos. Por quê? Porque naquele tempo não havia a barreira da cultura e a barreira da língua. A cultura de alguém é uma barreira séria para que essa pessoa caminhe em unidade. E agora eu quero trazer isto para nós meditarmos. Quando nós temos uma cultura muito forte, existe uma dificuldade nossa em fazer aquilo que o Eterno deseja. Se você se converteu e você tinha um costume dentro da sua casa, e eu estou falando tanto da cultura dentro de um lar, quanto da cultura de um país. Se você tinha um costume muito rígido na sua casa, se você, comia certos tipos de alimentos, rotineiramente fazia parte daquilo, e de repente você fala, o Eterno te chama para caminhar sobre as leis de kashrut, sobre as leis do que é adequado não comer, do que é adequado comer. Você vê da dificuldade que é você deixar de comer certos alimentos, porque você sempre comeu eles. Se você tinha uma cultura, por exemplo, se dentro da sua casa as pessoas eram ríspidas umas com as outras, as pessoas se amaldiçoavam, porque sim, isso existe, eu sei do que eu estou falando, muitos lares são assim. Uma das coisas que eu quis quebrar na minha vida é a cultura da maldição que existe em alguns parentes, em alguns parentes meus. Era uma cultura que existia na minha família, de que tudo eles colocavam as pessoas para baixo. Esse aqui vai ser isso, esse aqui não vai dar certo, né? Eu não vou usar as palavras que eles usavam, mas assim, olha como esse daqui é burro.
E amaldiçoando os filhos, eles iam amaldiçoando os primos, os netos. Esse aqui é burro, esse aqui vai ser passado para trás, vão passar a perna nele. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. E eu percebi, depois analisando, colocando isso até diante do Senhor, porque você começa a praticar. Você cresceu ouvindo isso. Você cresceu com essa prática. E eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa errada. E eu comecei a perceber que todos faziam isso. Eu falei, não, isso não vai continuar na minha família. E se você veio, por exemplo, de uma cultura de outro país, e você vai ter sérias dificuldades no trato com a família, principalmente a família. Algumas coisas são boas, outras coisas você vai ter que abandonar. E a barreira cultural é muito grande para que haja união de pessoas. Agora, imagina que o Eterno trabalhando na sua vida com toda a misericórdia dele, você já sente dificuldades em fazer o que ele deseja, você veio de um lugar onde, não sei, na sua casa você trata com rispidez a tua esposa, você não dá amor, você não é uma Mashiach na vida dela, porque o marido foi chamado para amar como Mashiach. Olha a responsabilidade que você tem, homem. E se você veio de um lugar onde não é assim a cultura do meu país, a cultura do meu povo, da minha casa, e você está tendo dificuldade, agora imagina você conviver com outras pessoas e andar em unidade. E o Eterno nos chamou para andarmos em unidade, para sermos um. Só que o mal também opera desse jeito. A cultura a barreira da língua também é muito grande. Nós temos aprendido a fazer o serviço em hebraico, mas o Eterno, ele é muito bom, ele é tão misericordioso que ele nos deu uma direção que durante o nosso tempo de louvor, era bom manter, é bom que cante em hebraico, no entanto, nós tínhamos que cantar também as canções em português, porque as pessoas não estavam conseguindo se conectar a ele, se elevar durante o louvor, cantando apenas em hebraico. É bom que se cante hebraico porque é a língua sagrada e há poder nesta língua, mas é bom também que cante uma parte dos louvores em português, no nosso caso aqui no Brasil, porque as pessoas estão tendo dificuldade, e todos, até eu também, estão tendo dificuldade em se levar, porque você tem que cantar entendendo o que você está cantando. É muito difícil de fazer isso com uma língua que você não fala, como é no caso do hebraico, ainda que você leia as traduções ali na tela, no projetor. Tudo isso, a barreira da cultura e da língua não existia nos anos seguintes aos de Noé. E o mal, ele conseguiu unir as pessoas, porque não existia a barreira cultural e nem a barreira da língua, a barreira linguística. Então, em Bereshit, capítulo 11, versículo 1 ao 9, está escrito: no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar. E eu acho importante nós frisarmos isso, um só modo de falar. Um só modo de falar. Havia uma língua e um modo de falar. As pessoas se entendiam, todas elas se entendiam e elas todas tinham um modo de falar igual. Eu quero ler aqui em outras versões, estou pegando para vocês. Bereshit capítulo 11, versículo 1. Na Almeida: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Todos tinham palavras, as palavras eram comuns, as pessoas se entendiam, elas se entendiam. Fica uma mensagem para mim e para você, do quanto a comunicação é vital para nós andarmos em unidade, o modo que nós falamos com nossos irmãos, o modo que nos dirigimos a eles, o respeito, o trato. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los bem. Usavam tijolos em vez de pedras, picha em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E o Eterno desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo. Eles são um só povo. Eles falam uma só língua. Eles têm uma cultura só, eles estão unidos, eles têm uma cultura só, e não existe barreira cultural, e não existe barreira linguística. Eles são um só povo.
O mal, não existia esta barreira, e o mal usou algo que a Babilônia, depois o Império Persa, os gregos, os romanos faziam, anexando os povos com muita dificuldade. Nós acabamos de passar por Hanukkah, e qual que era a situação? O Império ali, os helenistas, né, a Grécia, o Império Grego, anexavam as culturas e colocavam, misturavam os seus deuses ali, e as coisas funcionavam neste ecumenismo. Porém, com Israel não funcionava. Eles estavam tendo muitas dificuldades em que o povo judeu se sujeitasse aos deuses gregos. Só que no tempo da Babilônia, de Babel, isso não havia. O povo tinha uma cultura só. E o povo tinha uma língua só. E disse o Senhor, eles são só um povo. Falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vamos descer e confundir a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Então, o mal, ele quer... Entenda isso. O mal, ele quer unir. Ele quer unir os impérios. Ele quer unir as pessoas em prol da sua maldade. Ele quer unir. Casa dividida não prospera. E Yeshua deixou isso muito claro, que o adversário não está dividido. Ele quer unir. E a lição que fica para nós é que, infelizmente, irmãos, o adversário está vencendo. Ele está se unindo. E nós ainda estamos com as nossas desculpas. Nós ainda estamos cheios de justificativas para não andarmos em unidade. Nós ainda estamos resistindo ao que o Senhor deseja para fazer por meio da unidade. Nós estamos resistindo. O mal, porque a gente olha o mal, o mal, eles querem fazer o mal, então eles vão se dividir. Muito pelo contrário. Para que o mal atue nessa terra, ele precisa de unidade. Ele precisa de unidade. Então ele vai dar um jeito ainda que as pessoas falem línguas diferentes e tenham culturas diferentes. Shaul HaShaliach, quando tratou sobre isso com os de Tessalônica, agora eu não me recordo se é a primeira ou segunda Tessalonicenses, eu vou deixar para vocês o texto daqui a pouco. Capítulo 2, versículo 1 a 12, está escrito assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ao reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor tivesse chegado. Não se enganem. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da oposição, que se opõe, se exalta acima de tudo que se chama Deus ou que é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário e de se proclamar que ele é Deus. Então ele vai unir até a questão religiosa. E cada vez mais nós vimos nas eleições deste ano o quanto a religião e a política estão se confundindo, estão cada vez mais parecidas. As pessoas estão religiosamente idolatrando os políticos e as pessoas estão religiosamente os apoiando dentro das suas igrejas, dentro das suas religiões. Estou dizendo igreja, mas eu falo de outras religiões também. Isso cada vez mais está anexado uma coisa com a outra, não está mais dividindo. Nós tínhamos um tempo onde as pessoas tinham respeito, falavam, não, aqui dentro não vamos misturar a religião com política. Ah, meus queridos, mas isso não está acontecendo, e que nós caminhamos cada vez mais para isso, onde a religião e a política, onde o governo e o culto vai caminhar lado a lado. O governo e o culto, a religião e a política estão cada vez mais unidas e próximas. E isto também é um propósito do adversário. Isso também é um propósito do adversário. Por isso que eu sempre coloco para os irmãos de que esse mundo jaz no maligno. As pessoas estão se dividindo por causa disso. Elas estão se dividindo por causa de política. Estão guerreando, as famílias estão entrando em guerra dentro das casas por causa disso. Isso é do eterno. Isso é do eterno. O Senhor nos chamou para fazer isso. Não se engane. Só porque
Você apoiou A ou apoiou B. O adversário não está dividido em A e B. O adversário não está dividido em cores. Não está dividido entre vermelho e verde ou azul, não importa. O adversário não está dividido. E Yeshua, eu não estou dizendo isso de mim mesmo. E Yeshua disse, como então pode subsistir o reino de Satã se ele estiver dividido? Você acha que ele está dividido? Porque o ponto que colocaram para Yeshua é, olha, você está expulsando demônios por meio da força dos demônios. Ele falou assim, vocês acham que ele está dividido? Você acha que o demônio está expulsando um demônio? Como que esse reino ainda existe se ele está dividido? Então, a unificação das pessoas em prol do mal sempre foi o plano do adversário. E ele conseguiu ser bem-sucedido na Babilônia, construindo aquela torre. E o Eterno teve que intervir dizendo, se eles continuarem fazendo isso, não vai ter mais jeito. No sentido que não haveria salvação para a nossa espécie. Não que o Eterno sofra algum perigo. O Eterno não tem inimigo. Esse ser, nós não temos... o nome dele não é tão divulgado, mas ele é nosso adversário. Este príncipe é nosso adversário, não do Eterno. O Eterno não tem inimigos. O Eterno não tem adversários. A preocupação dele é com a raça humana, não é com ele. Não é com o bem-estar dele, com a existência dele. É com a sua e com a minha. E ele interviu naquele momento. Porém, as profecias deixam claro que ele não vai mais intervir como ele fez naquela vez. Mashiach que vai vir. Vou continuar a leitura de Tessalonicenses. Eu acho importante. A verdade não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, para que seja revelado no seu tempo devido, no tempo devido. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. O que Shaul HaShaliach está colocando é como aconteceu na Babilônia, na antiga Babilônia. Não era o tempo daquilo acontecer. O homem que depois continuou lutando para se unir, agora com duas barreiras grandes, da cultura e da língua. O homem continuou lutando para se unir em prol do mal. E isso permanece até hoje, depois de milhares de anos. O mistério da iniquidade já está em ação, sempre esteve. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O tempo, quando chegar o tempo, as coisas vão acontecer. É isso que detém o mistério da iniquidade. É isso que detém o homem da iniquidade. O anti-Mashiach, o anticristo. A vinda desse perverso é segundo a ação do adversário. Com todo poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Então, o adversário Satanás, está agindo para que este homem, para que este líder chegue e governe. Como está escrito que ele será destruído pelo sopro da boca de Yeshua. E para nós finalizarmos, concluindo o texto de Tessalonicenses, ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade, não se salvem, com amor à verdade e que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Até aqui. Esse homem vai vir e vai unir as pessoas. O mal está se unindo, não tenho dúvidas. Nós estamos em um período de transição de governo. O mal está unido, irmãos. Mudam as pessoas. Mas o mal é o mesmo. O mundo jaz no maligno. Não se engane no nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Essa terra vai ser destruída, não se engane. É triste. Estava vendo até um pastor falar isso. Falou, eu sei que é triste eu acreditar no que as escrituras dizem, de que a grande tribulação, nós vamos passar, todos passaremos pela grande tribulação até que Yeshua volte. É menos popular acreditar nisso, mas o que eu posso fazer se essas são as profecias? O que a gente pode fazer? Eu queria também acreditar em um governo que viesse de homens e que desse certo e que nós prosperássemos, mas não é isso que as escrituras dizem. Não é isso.
O mundo jaz no maligno. E o adversário, eu sempre me recordo deste texto. Uma das coisas que o adversário ofereceu para Yeshua foi o quê, irmãos? Vê todos estes reinos, levou ele num lugar alto e falou: vê todos estes reinos, eles me foram entregues, são meus. Eu vou colocar o texto para vocês. Me foram entregues. Eu te dou tudo isso. Eu dou a quem quiser. Ele ainda completa: me foram entregues e eu dou a quem quiser. Como que eu vou acreditar que alguém de bom coração pode governar este mundo, sendo que o mundo foi entregue ao adversário? Como? As profecias não nos enganam quanto a isto. Só quando o Mashiach vier, nós veremos a destruição desse sistema. Até lá a gente tem que perseverar. Até lá a gente tem de perseverar. Então, não se enganem quanto o desejo do mal e o seu trabalho de se unir. De se unir. E que eu e você, no nome de Yeshua, possamos perseverar e nos unir também. É um assunto bastante delicado de tocar, porque, como eu disse, cada vez mais a política, a religião, o culto e o governo estão muito mesclados e muitas pessoas podem se sentir ofendidas. E não é o meu desejo, não é o meu desejo. Eu só estou expondo o que as escrituras dizem e estou tentando ser, até porque essa mensagem vai para o YouTube, estou tentando ser o mais brando possível, utilizando o mínimo de palavras-chave possível, porque senão tudo hoje em dia você pode ser perseguido. Por quê? Por que você pode ser perseguido? Porque existe uma perseguição político-religiosa sobre nós. Que o Eterno nos ajude no nome de Yeshua, Ele é poderoso para nos poupar, e que você tenha sido ministrado e esclarecido sobre este tema, no nome de Yeshua HaMashiach.